Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como você tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para que a gente possa continuar nosso estudo da Lei 9784/99. Pessoal, o tópico que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o tópico que trata sobre a comunicação dos atos administrativos dentro do processo dos artigos 26 a 28. Vem comigo, pessoal, olha só. Gente, sobre a comunicação dos atos, o que é que a gente tem que saber? Primeiro, devem ser comunicados aos interessados, pessoal, aqueles do artigo 9º, devem ser comunicados a eles a prática de todos os atos de seu interesse. Não são todos os atos do processo que devem ser comunicados. São todos os atos de interesse do administrado, tá? O artigo 26 diz assim pra gente: o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo deverá determinar a intimação do interessado para a ciência de decisão ou para a efetivação de diligências, ou seja, a intimação tem como objetivo que esse interessado tome ciência do que foi decidido no processo, ou também a intimação pode ser feita para que o interessado efetive alguma diligência, para que ele pratique algum tipo de ato dentro do processo. Então, essa intimação pode ter dois objetivos: ou para que ele pratique um ato, ou para que ele tome ciência de uma decisão. Beleza? O parágrafo 1º, meus amigos, do nosso artigo 26 diz que a intimação deverá conter, primeiro, a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa. O que é intimação, professor? Intimação é um instrumento por meio do qual a gente convoca o interessado para praticar um ato ou para tomar ciência da decisão. A comunicação se dá através da intimação. A intimação é um documento que comunica, é um documento que convoca, tá? E essa intimação, gente, ela tem que ter a identificação do intimado, é óbvio. A intimação é para Bruno? É. Então tem que dizer: a intimação está sendo dirigida para Bruno, tal. Beleza? Então a identificação tem que ter lá. E também tem que ter o nome do órgão ou entidade que está intimando. É óbvio. Beleza. Tem a identificação do intimado, de Bruno. Mas tem que ter a identificação do órgão que está intimando o Bruno. Qual é o órgão ou entidade que convoca Bruno? Tem que estar lá, para que Bruno possa saber de que se trata. A finalidade da intimação é justamente a que se trata a intimação. Para que serve a intimação? A intimação é para quê? Tem que estar lá na intimação. A intimação, ela tem um objetivo, é para que você tome ciência de uma decisão. Coloca lá a finalidade. A intimação é para você praticar determinado, é para você apresentar uma defesa. Coloca lá. Então tem que ter a finalidade da intimação, para que ela está sendo emitida. Tem que ter lá a data, a hora e o local em que deve comparecer. Gente, a intimação, vamos supor que essa intimação é para um depoimento. Exemplo, depoimento oral. E aí o cara tem que comparecer em tal dia. É o dia X, tá? Dia X, beleza. A intimação tem que dizer exatamente o dia, o horário e o local que esse camarada tem que comparecer para prestar o depoimento. E a lei ainda diz, pessoal, que essa intimação tem que chegar para ele com antecedência mínima de 3 dias úteis. Eu não entendi, professor. Vamos lá, vamos para um exemplo aqui. Vou colocar, deixa eu dar uma olhada aqui, onde eu vou poder escrever. Ok, já achei. Vamos supor, pessoal, que a intimação ela é para o camarada comparecer na terça-feira. Exemplo, tá? Na terça-feira. Ele tem que comparecer na terça, beleza. Então ele tem que receber essa intimação na mão dele, no máximo, vamos lá, 3 dias úteis de antecedência. Então eu conto segunda-feira, domingo, sábado, sexta, quinta, quarta. Beleza, aqui já dá para explicar. Veja só, vou colocar esse quarta e quinta aqui em cima para não atrapalhar. Ok. Vejam só. Ele tem que comparecer na terça-feira, mas ele tem que receber a intimação com no mínimo 3 dias úteis de antecedência. Então veja,
eu conto a segunda-feira um dia útil. Sábado e domingo não conta. Por quê? Porque sábado e domingo não é dia útil. Ok. Então eu vou contar segunda-feira, um dia útil. Sexta-feira, 2 dias úteis. Quinta-feira, 3 dias úteis. Ou seja, se ele tem que comparecer na terça, ele tem que receber essa intimação no máximo na quinta-feira. No máximo. Pode ser na quarta? Pode. Pode ser na terça? Na segunda anterior? Pode. Mas não pode ser na sexta. Não pode ser na segunda, não. Tem que ser no máximo na quinta-feira. Se for na sexta, já é ilegal a intimação. Já é ilegal. Esse camarada pode simplesmente não ir nesse depoimento na terça-feira. Ele pode simplesmente não ir. Agora eu vou ver com você lá na frente, pessoal, o seguinte. Que o comparecimento do interessado supre a ilegalidade. Ou seja, esse cara, por exemplo, recebeu uma intimação na segunda-feira. Essa intimação é ilegal. Mas se ainda assim ele comparece na terça-feira, se ele vai lá no dia marcado, a intimação foi legal? Foi, mas o comparecimento desse interessado supre a irregularidade, beleza? Isso acontece com qualquer irregularidade. Se a intimação desatende qualquer ponto do parágrafo 1º, e mesmo assim a pessoa comparece, esse comparecimento supre a ilegalidade. Tranquilo? Beleza. Olha só. Se o intimado... A intimação deve conter também se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. Ou seja, tem que ter lá, é um depoimento pessoal, por exemplo. Se for uma intimação para depoimento pessoal, gente, ele não pode se fazer representar por um advogado, por exemplo, tá? Ou por qualquer outro tipo de procurador. Se é depoimento pessoal, é ele que tem que prestar o depoimento, tá bom? Então a intimação tem que dizer se ele tem que ir pessoalmente, se ele pode se fazer representar, qual é o tipo de intimação que está sendo feita. A intimação tem que ter também a informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento. Pessoal, a intimação tem que dizer claramente que o processo vai seguir normalmente, mesmo se essa pessoa não comparecer, tá? E de fato o processo continua. Inclusive, gente, nós temos uma diferença grande nesse aspecto do processo administrativo para o processo judicial. Por quê? No processo judicial, nós temos um instituto que chama-se revelia, e a revelia tem o efeito de que considera-se como verdadeiros fatos imputados ao réu. Como assim, professor? Vamos lá. Eu entro com uma ação judicial contra você, tá? Eu entrei com ação judicial contra você. Vamos supor que eu solicito danos morais, eu relato porque eu tenho direito a esses danos morais. Você recebe uma citação, por exemplo. Um comunicado, uma intimação, por exemplo. Quando você recebe essa citação, se você não contestar, ou seja, se você não responder essa citação, você é considerado rével. E o juiz vai entender como verdadeiros todos os fatos que eu contei na minha petição inicial. Tudo que eu aleguei é considerado verdadeiro pelo juiz. Por quê? Porque eu não me defendi, porque o réu não se defendeu. Esse é o efeito da revelia no processo judicial. No processo administrativo, esse efeito não existe. Não existe no processo administrativo. Ora, no processo administrativo, mesmo que a pessoa não responda a intimação, mas mesmo assim, a administração pública tem que instruir o processo para apurar a verdade. Beleza? É o que diz aqui, ó, o artigo 27 da lei. O artigo 27 diz: o desatendimento da intimação, não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Então, isso não está dizendo que ele reconhece a verdade, tá? No prosseguimento do processo, será garantido o direito de ampla defesa ao interessado. O processo segue. Se mesmo assim, lá na frente, mesmo que seja um momento após, mesmo que seja após a instrução, por exemplo, mesmo que seja após a instrução do processo, ainda assim, se o interessado se manifestar, ele vai ter o direito de defesa. O que ainda tem que ter na intimação, professor? Na intimação tem que ter também a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Indicação dos fatos e fundamentos legais, ou seja, a motivação. A intimação tem que ter lá a motivação direitinho. Beleza? Ok, pessoal, parágrafo 3º. A intimação deve ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Então, veja, a intimação é feita por ciência do processo. Então, o interessado vai lá, dá uma assinatura, é porque ele foi intimado. Via postal com aviso de recebimento, pelos correios. Manda pelos correios, manda com AR. AR é um cartãozinho
que quando a intimação chega com esse cartãozinho para o interessado, ele assina o cartãozinho e esse cartãozinho retorna para o remetente. É a comprovação de que ele recebeu a intimação. Ou pode ser também por meio de telegrama. Telegrama é correios também, tá? É um instrumento que é pouco usado hoje, mas que ainda existe. Ou qualquer outro meio que assegure a ciência do interessado, tá? No caso de interessados indeterminados, ou seja, é o número de interessados que a gente não tem como determinar quem é o interessado no processo. Por exemplo, estamos tratando sobre a poluição de um rio. Ora, a poluição de um rio é um interesse difuso que a gente não tem como quantificar e determinar quem são os interessados no processo. Porque várias pessoas são interessadas. Então, no caso de interessados indeterminados, desconhecidos, não conheço o de interessado, ou com domicílio indefinido, eu sei quem é o interessado, mas ninguém sabe onde ele mora. Nesse caso, gente, a intimação deve ser feita por meio de publicação oficial. Por exemplo, faz uma intimação através do Diário Oficial. Através do Diário Oficial se intima, tá? Importante é aquilo que eu já até falei para vocês. Parágrafo 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Ou seja, se a intimação for feita, pessoal, desobedecendo qualquer um desses pontos, essa intimação é nula, tá? Nula. Agora, mesmo assim, mesmo se ela for nula, ainda assim, se ela for nula, mas se o interessado, mesmo assim, comparece, é porque ela conseguiu suprir o seu efeito. Então, esse comparecimento supre a irregularidade. Supre a irregularidade, tá? O artigo 28 diz que quando é que deve ser feita a intimação, professor? Ele responde aqui no 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em posição de dever, ônus, sanção ou restrição. Ou seja, quando a administração pública, pessoal, vai tomar uma decisão e essa decisão impõe algum tipo de restrição ou de dever ou de sanção ou de ônus para o interessado, está impondo dever, ônus, sanção. Veja que todas essas situações eu estou diminuindo o direito do interessado. Então, na diminuição de direito interessado, na restrição de direito, a gente tem que intimá-lo para que ele possa tomar conhecimento e para que ele possa se defender. Ou também ele diz assim, ó, devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em posição de dever, ônus, sanção ou restrição ao exercício de direitos e atividades, e também devem ser objeto de intimação os atos de outra natureza, desde que seja de seu interesse. Então, qualquer ato do processo que seja de interesse do administrado, não é qualquer ato do processo, é qualquer ato do processo que seja de interesse do administrado. Aí ele tem que ser intimado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Isso é que trata a lei sobre comunicação dos atos. Vamos agora analisar uma questão VUNESP sobre o tema. A questão VUNESP aqui diz assim, ó, tendo em vista a disciplina constante na Lei 9784, assinala a alternativa correta sobre as intimações. Letra A. A intimação observará antecedência mínima de 48 horas quanto à data de comparecimento. Não. São 3. Antecedência mínima é de 3 dias úteis. 3 dias úteis. Letra B. A intimação em regra deve ser feita por meio de publicação oficial. Em regra, não, gente. A publicação oficial ela é feita apenas quando o usuário é indeterminado, é desconhecido ou domicílio desconhecido, domicílio incerto. Aí sim se faz por meio de publicação oficial, mas em regra não. Em regra não. Em regra vai ser feita através de ciência no processo, via postal, telegrama ou outro meio que assegure a ciência do interessado, tá? Por isso está errado. Ele ainda fala assim, ó, na letra B. Vedado o uso de via postal com aviso de recebimento e telegrama. De forma alguma é permitido. Letra C. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Beleza. E o comparecimento do administrado não supre a sua falta ou irregularidade. Aqui está errado. O comparecimento do administrado supre sim a falta ou irregularidade. Supre. Letra D. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos.
nem a renúncia a direito pelo administrado. Perfeito. É o que eu te falei. Que essa diferença, inclusive, do processo administrativo para o processo judicial. Letra E. Devem ser objeto de intimação todos os atos do processo, mesmo que não resultem para o interessado imposição de dever, ônus, sanção ou restrição ao exercício de direitos e atividades, e os atos de outra natureza de seu interesse. Gente, tá errado. Não são todos os atos do processo que são objeto de intimação. Aí ele diz, mesmo que não resultem em imposição de dever, ônus, sanção ou restrição, e mesmo que não seja um ato de seu interesse, tá errado. Pelo contrário, só vai ser objeto de intimação aquele ato que resulta dever, ônus, sanção ou restrição e o ato que é de seu interesse. É apenas esses atos. Não são todos os atos do processo. Tranquilo, gente? Beleza? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua participação aqui na minha aula, na nossa aula. A gente se encontra em uma próxima. Se você ficou com dúvida em qualquer ponto, não tem problema. Basta você vir aqui, ó, no meu Instagram, manda lá tua dúvida e assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Então valeu demais, forte abraço, eu te aguardo na próxima aula.